No módulo anterior, nós vimos que os álcoois sofrem desidratação fornecendo alcenos quando submetidos a ácidos minerais concentrados, como ácido sulfúrico e ácido fosfórico. Aqui nós veremos que os alcenos reagem com água em meio ácido, originando álcaes. Devido à importância dessa classe de compostos, vários estudos foram desenvolvidos a fim de controlar a régio e a estereoseletividade na síntese de álcoois. Por exemplo, seja o esquema abaixo, onde o alceno está vicinal a um anel relativamente tenso. Como esperado, o ataque eletrofílico ao próton conduz ao carbocátion secundário. Este fornece, por expansão do anel, um sistema de 6 membros livre de tensão, o qual posteriormente sofre ataque do nucleófilo água, transferência de próton e obtenção do álcool terciário como sendo o produto do rearranjo para um carbocátion mais estável. No entanto, nós tínhamos visto que, em função do arranjo dos carbocátions, seria impossível a obtenção dos álcoois secundários sem rearranjo ou mesmo dos álcoois primários, onde o nucleófilo ataca o carbocátion menos estabilizado. Essas condições são oferecidas sem rearranjo ou com uma adição anti-Markovnikov. Os estudos mostraram que a obtenção de álcoois sem rearranjo ocorre por um mecanismo denominado de oximercuração com posterior desmercuração. Nesses casos, nós submetemos o alceno a uma mistura de acetato de mercúrio em tetraidrofurano água e depois fazemos uma desmercuração, eliminando o mercúrio e substituindo por hidrogênio com boridreto de sódio em meio básico. Isso nos fornece o álcool secundário sem rearranjo na estrutura do carbocátion. O mecanismo para essa reação ocorre inicialmente por dissociação do acetato de mercúrio, gerando o cátion mercuríneo e o ânion acetato. O cátion mercuríneo sofre reação eletrofílica com o sistema π da dupla, originando um cátion cíclico de 3 membros em que há uma carga positiva, principalmente localizada sobre o carbocátion secundário. Este permite o ataque nucleofílico da água, originando a abertura do cátion mercuríneo e introduzindo a água no carbono secundário. A ação do acetato posteriormente elimina um próton, conduzindo ao álcool secundário sem rearranjo. Em seguida, ocorre o processo de remoção do mercúrio com boridreto de sódio em meio básico, e esta é a etapa de desmercuração, conduzindo ao álcool secundário sem rearranjo. Para a obtenção do álcool primário, produto da reação anti-Markovnikov, utiliza-se boranos ou hidretos de boro em THF, com posterior substituição do boro por peróxido de hidrogênio em meio básico, com posterior clivagem fornecendo o álcool anti-Markovnikov. O mecanismo ocorre por uma aproximação do borano por uma das faces do alceno, em que o boro está pelo lado mais desimpedido do alceno em função do seu maior volume e por ser mais eletrofílico do que o hidrogênio. Esta aproximação conduz a um estado sincronizado, onde tanto o boro quanto o hidrogênio estão para uma mesma face da olefina. Posterior abertura fornece o produto com estereoquímica SIN. Substituição do boro em peróxido em meio básico conduz via borato a uma hidrólise fornecendo os álcoois anti-Markovnikov. Percebam
que a aproximação do borano por uma das faces da dupla é um processo de adição estereoespecífico, denominado SIN, em que tanto o boro quanto o hidrogênio se aproximam pelo mesmo lado, de tal maneira que a estereoespecificidade ela é completamente controlada e o produto fornece um par de enantiômeros onde tanto o hidrogênio quanto a hidroxila estão para uma mesma face, seja para um lado, seja para o outro. No caso do sistema ser cíclico, o produto fornece álcoois anti-Markovnikov, onde o hidrogênio e a hidroxila estão para o mesmo lado, juntamente ao seu enantiômero. Na hidrogenação catalítica, o alceno ativado se liga à superfície metálica de um catalisador, fazendo transferências de hidrogênio por uma das faces, ou seja, uma adição estereoespecífica, SIN, de modo a produzir alcanos. A função desses catalisadores está na diminuição da energia de ativação dos estados de transição, influindo na cinética da reação e conduzindo a velocidades mais rápidas para a síntese de produtos. Como exemplo, nós temos este alceno cíclico, onde 2 centros de quiralidade serão formados a partir da introdução de hidrogênios da superfície catalítica. O produto é um par de enantiômeros, cis, onde os 2 substituintes encontram-se para uma mesma face, seja para cima, seja para baixo do plano. Produtos com estereoquímica relativa trans não são gerados com essa estereoespecificidade SIN. No outro exemplo, o nosso alceno possui um plano de simetria, podendo ser gerados 2 centros de quiralidade, de tal maneira que a adição SIN produz apenas um único produto, que é o diastereômero meso-aquiral. Em outro exemplo, apenas este único carbono poderá gerar um centro de quiralidade e, de fato, a transferência do hidrogênio pela superfície do catalisador gerará um par de enantiômeros. Avanços conduziram a superfícies de catalisadores quirais de tal maneira a produzir um único enantiômero. Como exemplo, nós temos esta binafetila quiral, sintetizadas por Noyori em 2001. Produtos de adição com estereoespecificidade anti também são observados em alcenos, por exemplo, na bromação, onde são obtidos um par de enantiômeros como produto. Percebam que, embora este alceno possua um plano de simetria, os brometos vicinais possuem estereoquímica relativa trans e, consequentemente, perdem o seu plano de simetria, gerando um par de enantiômeros. A explicação para essa formação se deve a um intermediário cíclico, cátion-bromônio, que impede a aproximação do ânion-brometo por esta face, adicionando-se contrário a ele e conduzindo ao produto com estereoquímica relativa trans. O produto cis não é formado. Dessa forma, o cis-2-buteno, cujo plano de simetria está presente na molécula, conduz por bromação a um par de enantiômeros. Percebam que o cátion-bromônio cíclico ele é aquiral, no entanto, após o ataque do brometo à face contrária ao íon bromônio, gera-se um par de enantiômeros, ou seja, há uma mistura racêmica. Por outro lado, o trans-2-buteno fornece o produto dibromado meso por possuir um plano de simetria. Esse diastereômero ele é formado por um estado intermediário via cátion-bromônio quiral, com perda da quiralidade por ataque e abertura posterior, levando a um mesmo produto meso. Uma modificação da reação estereoespecífica anti de introdução de bromo a alcenos ocorre quando se usa água de bromo. Neste caso, o cátion-bromônio ele sofre abertura por água, conduzindo
a um par de bromidrinas enantioméricas. O mecanismo envolve o próprio cátion bromônio, cujo ataque pela hidroxila, contrário à face, conduz à bromidrina trans, onde a cis não é observada. Uma outra importante reação dos alcenos envolve a clivagem oxidativa por ozone, denominado ozonólise ou quebra por ozone a baixa temperatura, seguida da clivagem de intermediários com dimetilsulfeto. Os produtos são cetonas ou aldeídos, a depender da natureza do alceno. Neste outro exemplo, nós temos a formação de um aldeído para o outro após cisão da ligação dupla. Como exemplo ainda, nós temos que o 2-metil-2-buteno conduz a acetona e acetaldeído em bons rendimentos, enquanto que o 3-metil-1-buteno produz 2 aldeídos. Uma importante reação de adição eletrofílica a alcenos ativados é a obtenção de dióis vicinais com completo controle na estereoquímica relativa. Dessa forma, com o uso de perácidos, nós obteremos dióis com estereoquímica relativa anti entre as duas hidroxilas, enquanto que o uso de tetróxido de ósmio ou permanganato de potássio oferecerão apenas dióis vicinais com estereoespecificidade sim. Os perácidos mais comuns são o ácido metacloroperbenzoico sólido, mais estável, ou o ácido peroxiacético líquido com uma solução em ácido acético 40%. Nesses reagentes, o oxigênio da hidroxila está ativada ao ataque eletrofílico de tal maneira que os intermediários epóxidos são gerados, os quais sofrem abertura em meio ácido, conduzindo aos dióis vicinais trans como um par de enantiômeros. O mecanismo da reação envolve o ataque da dupla ligação a este oxigênio por meio de um estado de transição cíclico, geração do epóxido e abertura anti, contrário à face do epóxido, produzindo dióis trans. Dióis cis não são observados. Por outro lado, a hidroxilação com tetróxido de ósmio e permanganato de potássio se faz pela geração de ésteres cíclicos, frequentemente não isolados, com posterior abertura, gerando os dióis vicinais cis em bons rendimentos. Nesses casos, o estereoisômero Z conduzirá ao diastereômero meso, enquanto que o diastereômero E produzirá dióis vicinais como uma mistura de enantiômeros.